Bom, hoje nós vamos ver um tema que o Dr. Plínio trata de uma maneira magistral, e ambientes e costumes no fundo é sobre a desigualdade, o igualitarismo, desigualdade, hierarquia e tudo. Mas ele aborda com uma maneira tão interessante em função de um fato que se deu na época, em 1965. 65, em 25, isso vai dar 60 anos, se eu não estou enganado, atrás. A Índia tem saudades dos marajás. A Índia aqui é o país, não? E Plínio Corrêa de Oliveira, Catolicismo número 195, março de 1967. No texto que nós vamos comentar, vai aparecer o que aconteceu na Índia que determinou o Dr. Plínio a tomar essa atitude. Então, veja aqui. Primeiro, observe um pouco esse personagem. Esse é um marajá. É um marajá, enfim, vestido a rigor. Eu sei que alguns anos atrás, eu não sei, esse aí deve ser pelo menos 50 anos atrás, 60, mas eu sei que alguns anos atrás, talvez menos de 10 anos atrás, um rapaz nosso foi à Índia e ele quis visitar um marajá para ver como é que era o marajá. E ele pegou o marajá saindo do palácio com camiseta, jeans e tênis. Uma coisa espantosa a rotação. Agora veja aqui o que diz. Ao vistoso turbante formado por um tecido que se dispõe na cabeça de modo aparatoso e algum tanto complicado, realmente fazer aquelas curvas ali, aqueles ajeitamentos, não é fácil. Teve uma época que 2 elementos da TFP na Índia estiveram aqui nos visitando e se pediu para eles usarem um turbante na cabeça com o leão da TFP posto. Isso seria uma maneira de fazer bastante propaganda da TFP, mostrando que ela já tinha raiz na Índia. A Índia é um país, assim, tem aspectos primitivos muito salientes, mas ela também tem aspectos de sonho muito salientes. O Dr. Plínio acha que no Reino de Maria eles vão dar muito, vai ser muita coisa. Bom, então eu retomo a leitura para que não percamos o fio. Ao vistoso turbante formado por um tecido que se dispõe na cabeça de modo aparatoso e algum tanto complicado, não falta uma genuína dignidade. Realmente, ele está muito digno aí. Mas ele seria, por demais, pesado, esse turbante, se uma delicada aigrette é esse enfeite que tem um pedaçozinho para cima e embaixo tem uma joia. Se uma delicada aigrette não resgatasse com sua leveza este inconveniente, quer dizer, do peso do tecido. Uma joia formada de rutilante pedraria fixa a aigrette. Então, na parte de baixo daquele penachozinho, que é a aigrette, tem uma joia. Então, uma joia formada de rutilante pedraria fixa a aigrette no turbante e acentua a nobreza aí deve ser no conjunto. Daqui dá para ver, mas de perto a foto não é muito nítida, quando muito aproximada, mas dá para ver que o que não falta aqui é dignidade. E também dá para ver um pouco os outros personagens que estão junto com ele, que de alguma maneira ou de outra estão harmonicamente vestidos, não no mesmo nível dele, mas harmonicamente com ele. E continua. A túnica que chega até os joelhos, essa túnica branca, mas é um branca meio madrepérola, tem alguns enfeites. A Índia tem tecidos belíssimos. Então, a túnica que chega até os joelhos, feita de um tecido alegre e precioso, é ornamentada por um belo cinturão e por diversas condecorações. Dá para ver o cinturão dele, inclusive parece cravejado de pedras. Eles lá têm nesse sentido, são monumentais. O personagem se apoia levemente sobre uma espada ricamente adornada. Então tem também a espada muito adornada.
Eu vou só citar um fato, me permita um parênteses, de um livro que um membro nosso leu, era uma filha de um marajá, uma sobrinha de um marajá, que isso no século XIX, ou começo do século XX, talvez já dentro do século XX, ela foi visitar o tio, o marajá, na Índia. E ela ficou espantada que o castelo dele, o palácio, era tão grande que nos corredores o pessoal usava bicicleta para poder não demorar muito no percurso das distâncias que eles tinham que preencher, que ultrapassar. E era um palácio riquíssimo, e ele foi mostrando para ela vários aspectos do palácio. Aí ela, que vivia em Londres, porque o próprio marajá, ele era súdito da rainha da Inglaterra, porque a Índia era colônia britânica, ela chegou para o tio e disse: olha, o senhor precisa um dia visitar a rainha da Inglaterra, que fazia muito tempo que, pelo menos ele ou nenhum, fosse visitar a rainha. Então ele pega e diz para ela assim: olha, minhas finanças estão muito apertadas, eu não estou podendo fazer essa viagem agora que eu estou com as finanças muito apertadas. Aí ela fez uma fisionomia assim muito descrente de quem não caía na explicação da conversa, e aí ele chegou e fez um gesto e pediu para um que estava próximo: me traga o plano de ida a Londres. Então o homem trouxe, e ele pegou e começou a ler para ela o plano. Então ele disse: olha, eu não posso entrar em Londres sem levar no mínimo não sei quantos elefantes. Vai por aí. Elefante adornado, com tecidos ricos e com um monte de coisa. Depois levar isso, levar aquilo. Olha, eu sei que ele deu uma sequência e disse: para levar tudo isso, além desse custo, eu preciso de 3 navios para levar tudo isso. E no momento eu não estou podendo fazer esse gasto. Eu vejo como é que é pitoresco isso. Tem outros detalhes que aqui não é o caso de dizer, você não vai alongar muito a nossa conversa. Agora veja, o Dr. Plínio continua: passemos agora à análise da sala. A primeira impressão que ela causa é de uma magnificência e de uma exuberância ímpar. À medida que a vista se vai habituando, nota que essa magnificência não resulta de uma profusão desordenada. A sala se compõe, do ponto de vista estético, de várias faixas harmônicas entre si. Veja como é que ele vai analisar a sala. Preste atenção. Eu só chamo a atenção um pouquinho. Veja o pessoal que está na sala, além da porta, como eles estão trajados de uma maneira que parece mendigos perto do marajá e da corte do marajá. Bom, continua. Paralelamente ao chão, as paredes apresentam toda uma zona de beleza. Então, veja, tem o chão, mas depois tem uma primeira faixa, que é essa faixa que tem uma espécie de rendilhado, mas é tudo de pedra, como entre o chão e a segunda faixa. Logo acima, outra faixa, que é essa faixa que tem uma espécie de oratóriozinho, não é bem oratórios que chama isso, mas enfim, lembra alguns oratóriozinhos ou janelas fechadas, né? E tem os arcos das portas que também pegam aí. Depois, até o teto algum tanto arqueado, outra zona. Então, veja, são 3 zonas que ele pegou. Mas já aí, a zona se diversifica de parede a parede até tocar no teto fabulosamente rico. Então, é uma subida, e quando chega lá em cima, é um teto fabulosamente rico. Então, continua o Dr. Plínio. Entre o personagem e a sala, há um nexo. Vejam na foto que esse personagem aí dentro fica muito bem. Ele harmoniza muito bem com esta sala. Não é? Agora, se alguém visse na sala um Beatle, ficaria chocadíssimo. E aí está a foto de um Beatle
tocando sua guitarra elétrica, e veja como não tem nada a ver com essa magnificência da sala. Ele é o que há de mais cafajeste. Se nela visse o personagem, o que está aparecendo aí, acharia que era o fato mais natural do mundo. Enquanto o Beatle não tem nada de natural com a sala. E realmente, o personagem é o Marajá de Jaipur. E a sala faz parte do admirável Palácio dos Marajás de Jaipur, em Amber, na Índia. Veja que a Índia ela tem uma vocação, um chamado para o maravilhoso também esplêndido. Nós vimos coisas da Rússia, agora estamos vendo da Índia. São dois países possantemente voltados para o maravilhoso. Quer dizer, não são fiéis como deveriam ser, mas essa fidelidade ainda vai se realizar no Reino de Maria. E eles vão fazer coisas inimagináveis. Olha só. Eu não sei se eu acabei de ler isto. Esse aqui é um palácio do Marajá. Esse mesmo palácio dele, Amber, creio que é em Amber. E vejam como ele aí dentro, vestido desse jeito, se encaixaria perfeitamente. Aqui vem essas velharias abominadas pelo homem do século XX, dirá algum progressista que nos leia. O povo execra hoje em dia coisas destas. Para elas não há sensibilidade na alma do homem odierno, para essas coisas, né? Mas ainda elas despertam ódio e sanha de vingança. A Índia de hoje, diria o leitor progressista, não comporta nenhum resto vivo desta Índia de museu tradicional e bolorenta. Ela é por inteiro e unicamente a Índia modernizada, do socialista, esse é o Mahatma Gandhi, esse daí. Depois aqui tem Nehru e Indira Gandhi. Então esses são socialistas que naquela época estavam governando a Índia, estavam mandando na Índia, e a Índia estavam quebrando a Índia. E precisamente nisto está o interesse da matéria hoje estampada nesta sessão. Bom, primeiro eu chamo a atenção para a sala. A sala também parece um sonho. A personagem toda vestida de dourado. Veja como isso tudo é meio sonho, não é? Mas, quando eu tenho que analisar isso, não tanto o fato político, mas analisar a alma dos hindus nesse assunto, nessa situação. A Revolução costuma apresentar o povo como fundamentalmente hostil a todas as tradições, sejam estas boas ou más, justas ou injustas. Com isto, visa ela aniquilar pelo desânimo toda a resistência dos adeptos da tradição. Está vendo isso? É um embuste a mais, a par de tantos outros dela, porque ela vive de embustes. Na realidade, em matéria de tradição, como em tudo mais, é preciso separar o joio do trigo. Há tradições que merecem sobreviver, e as há que não o merecem. É o caso na própria Índia da cremação das viúvas, logo após a morte dos maridos, ou do culto imbecil dos animais sagrados. Veja aqui, nessa foto da direita é um quadro que mostra, tem uma fogueira, e ali foi queimado o corpo de um homem. Mas, como o homem morreu, era queimada, a esposa dele também era queimada. Era morta e queimada. Não sei se ela morria do fogo, não sei. Mas e eles sabiam que era assim. Casava, sabia que quando o marido morresse, ela ia ser queimada. Uma barbaridade. Bom, esse tipo de tradição, doutor Clínico, absolutamente não pode existir. E essa aqui do lado é uma delas lá adorando uma vaca. Elas adoram a vaca, adoram os animais. Entre as tradições que merecem sobreviver, algumas têm raízes débeis e podem ser eliminadas sem enorme abalo para a nação. Quer dizer, existem tradições
são frágeis, são fracas, não têm muito peso, e que, se elas forem abolidas, não traz um enorme abalo para a nação. Mas outras há em que não se pode tocar sem desfigurar a própria alma da nação, o seu processo de continuidade histórica, sua própria identidade consigo mesma. Sentem-no profundamente muitos povos, apesar de toda a propaganda contra a tradição, que como um tufão varre o universo. Na Índia dos Marajás, por exemplo, muita coisa haveria que a modificar, Veja aqui, eu coloquei um conjunto de Marajás, não são todos, mas veja como eles são e como eles se apresentam de uma maneira que, junto ao público, junto à opinião pública, eles são uma espécie de... é uma figura, uma imagem, eu até não sei na religião deles como é que é, mas é uma imagem do que o país tem de mais elevado, tem de mais requintado, de mais refinado, de mais... Então, são os Marajás. Agora, eles têm uma liderança natural que, evidentemente, faz com que eles fiquem bem encaixados na posição de Marajás. E vejam como é interessante um país que ainda tem isso. Hoje eu não sei como é que está. Enfim, alguma coisa, isso decaiu muitíssimo. Mas um país que tem isso tem um senso de dignidade, tem um senso de um monte de coisas que hoje em dia nenhum país com governantes que se vestem de uma maneira tão chinfrim como é um terno, uma camisa e uma gravata, e o que está, um paletó, uma gravata, o que está assim, e os que têm menos do que isso, é uma coisa horrível. Mas olha aqui, esse era o tempo dos Marajás, não? Mas mesmo no tempo deles, muita coisa haveria que modificar. Mas essa obra jamais poderia degenerar num fazer tábula rasa na vida da Índia atual de todos os tesouros de arte, de cultura e de talento da Índia tradicional. Quer dizer, era preciso que reviver e fortalecer, rejuvenescer aquelas coisas que são boas da Índia e que estão ligadas à arte, à cultura, ao talento da Índia tradicional. Veja só, esse é um palácio desse Marajá que nós estamos mostrando. Eu não sei se é bem exatamente o dele, porque eu não consegui deduzir isto pelo que eu li, mas é da mesma cidade, é do mesmo local, e está no nível das coisas que ele pode ter lá. Aqui é o famoso Taj Mahal, que é, na realidade, um Marajá construiu para a sepultura da esposa dele. Aí, certamente, eu não sei quando foi, mas deve ter sido na época em que eles já não cremavam mais as esposas, né? Também não sei se a esposa morreu antes que ele, como é que ficava, eu não entendo isso. De qualquer maneira, é uma construção que tem algo, reflete muito o espírito da Índia, a alma da Índia, né? E tem qualquer coisa que, não sei, mas tem qualquer coisa que dá a impressão de querer lembrar o céu. O projeto é de um italiano, né? O projeto arquitetônico é de um italiano. Mas vejam que coisa muito bem pensada, as proporções dessas torres, essa cúpula, é muitíssimo bonita. Nem em uma substituição sumária e total da Índia grandiosa, lendária e poética, plasmada pelos séculos. Perdão, eu vou voltar atrás, porque senão perdemos o... Olha só. Mas essa obra jamais poderia degenerar, uma restauração da Índia, num fazer tábula rasa na vida da Índia atual, de todos os tesouros de arte, cultura e talento da Índia tradicional, e não poderia deixar de levar isso em conta. Nem em uma substituição sumária e total da Índia grandiosa, lendária e poética, plasmada pelos séculos, por um Estado socialista, prosaico e vulgar, como é a Índia atual. Uma espécie de Índia organizada à sueca,
isto é, tudo quanto há de mais paradoxal e anorgânico. Então, veja aqui, essa é Delhi, capital atual da Índia, e olha só como é que está. Olha uma espécie de cortiço generalizado. E olha só, e gente com tanta capacidade para o maravilhoso, se decai, vai para o horrendo. Vejam só como isso tudo é horrendo, né? Está tudo, os prédios estão absolutamente acabados, estão uma coisa horrível. A Índia de hoje são os hindus que hoje vivem. E eles não aprovaram tão radical, indiscriminada e brutal transformação. O resultado aí está. Depois de uma larga onda socialista, o povo se volta saudoso para as pessoas representativas do que mereceria sobreviver da Índia de outrora. De um longo e substancioso despacho do correspondente da, creio que é a Associação France Press, não sei, em Nova Delhi, datado de 15 de janeiro próximo passado, destacamos este trecho. Bom, essa é a Nova Delhi da época, né? Também. Aqui é um outro ângulo, que não pega propriamente aquele que nós vimos, mas aqui é muito socialista, muito igualitário, muito... Né? Deixa eu ver aqui. O líder dos comunistas indianos, comentando a preparação das listas de candidatos para as eleições legislativas do próximo mês, exclamou: isto é a restauração. Nunca houve tantos marajás nas listas como este ano. Quer dizer, lista de candidatos para serem reeleitos. Então, o povo, de novo, aceitou que muitos marajás concorressem. E isto é certo. As notícias procedentes dos diferentes pontos do território indiano coincidem. Jamais os partidos políticos do país, entre os quais não se incluem naturalmente os comunistas, haviam adulado tantos príncipes, pequenos e grandes, para obter os sufrágios populares. Quer dizer, então, o pessoal procurou prestigiar, adular, agradar, no fundo, os marajás, os rajás, que são os filhos dos marajás, para conseguir votos. Aqui tem um conjunto, infelizmente a foto não está muito boa, mas são 4 marajazinhos, filhos de marajá, mas veja como eles se portam e que dá para perceber que eles estão muito acima do que é a média do povo da Índia. O povo da Índia não dá uma sensação, às vezes, muito assim, elevada, muito digna, mas aqui não. Aqui eles têm certos dotes aristocráticos típicos da autêntica liderança do povo. Antes de se celebrarem as 4ª eleições gerais da Índia independente, já se torna manifesta uma coisa. 20 anos depois de terem perdido seus poderes feudais, a maioria dos 600 rajás, que são filhos de marajás, que se repartiam em outros tempos a metade da Índia, continuam sendo uma força política. Isso é impressionante. É uma coisa natural, eles têm uma liderança natural e essa liderança se mantém. Grandes famílias ilustres que reinavam sobre vastos estados do Rajasthan, do Punjab e de Madhya Pradesh, e que, na realidade, não deixaram de dominar nunca a política local, e centenas de pequenos príncipes obscuros voltam ao primeiro plano político. Isso diz a tal publicação da Associated Press. Não sei. E a correspondência conclui: não existe na Índia, com efeito, um partido dos príncipes que representaria a perigosa união dos reacionários e dos feudais. Se existisse um partido, não haveria outro remédio senão admitir este ano
um recuo do partido governamental do governo, que há 20 anos promete a construção de uma democracia socialista na Índia, que não conseguiu nada. De fato, as eleições realizadas há poucos dias indicam um forte recuo da esquerda, ao qual corresponde um avanço pronunciado da direita. Vejo que isso hoje está se dando a mesma coisa na Europa. Não é sob o ângulo político que nesta sessão analisamos este curioso fenômeno. Não entramos no mérito da questão da forma de governo, não é isto. Descartado de seu aspecto político, este reviver da popularidade dos rajás indica uma reação de alma muito importante do ponto de vista de ambientes, costumes e civilizações. Quer dizer, para compreender a alma da Índia, isso é muito importante. Em suma, o povo hindu está farto do socialismo trivial, rasteiro e sem nenhum voo, e volta-se para a tradição em busca desta coisa indispensável. Qual é? Altos horizontes para a alma. Esse que está. Vejam só como é que estão trajados, como é que são a dignidade que tem essas pessoas e comparo com o que a gente vê hoje. Bom, aqui está a pessoa a quem nós devemos toda essa imensa misericórdia de compreendermos essas coisas. E aqui, uma imagem de Nossa Senhora, que eu encontrei hoje por acaso, e francamente me dá muito boa impressão. É de um italiano, que não consegui memorizar o nome, mas veja o olhar dela como é que é. Meiga, franca, mas forte. Não tem nada de sentimental, nada. É muito interessante. Tem um defeito até no quadro aí, que eu não sei, mas aí está. Que Nossa Senhora apresse os dias dela e que o reino de Maria venha logo.